Bom dia, bom dia, 29 de março de 2025, sábado, Guará, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Roberto Carlos. Esse o terceiro vídeo. O primeiro, o nascimento de Roberto Carlos. O segundo vídeo, o acidente com Roberto Carlos. E agora, o batismo de Roberto Carlos. A religiosidade de Roberto Carlos. O terceiro vídeo. Sábado maravilhoso aqui. Então, antes de entrar aqui no tema, como sempre faço, não é? Eu gosto de me situar geograficamente. Dar minhas coordenadas geográficas. Dizer onde estou aqui agora. Então, encontro-me aqui no Guará 2, onde eu moro, aqui em Brasília, Distrito Federal, Guará 2, região em que moro. E aqui, veja aí, ó, aqui a placa, ó, Guará 2, olha aí, ó, Guará 2, na QE 17 à direita. E aqui, gente, ó, como sempre, né, o verde, né, a marca de Brasília, né, do Distrito Federal, sempre o verde, ó. Ali à frente, um posto de saúde, né, saúde, um posto público, saúde. Mais à frente ali, um posto de gasolina. E mais à frente aqui, ali à frente um mercado aqui, supermercado Veneza. E aqui, ó, aqui duas vias, né? Uma para bicicleta e aqui a outra para, aí, pessoas que caminham, né? Duas aqui, ó, bicicleta. E aqui é em volta do Guará 2, hein, gente? Em volta do Guará 2. Aqui residências, ó, residências, e continua ali, ó. Então você faz aqui o Guará 2 caminhando ou então de bicicleta. Quando eu vou caminhar aqui pelo Guará 2, é um percurso muito grande, eu gasto aí caminhando, não é? Eu gasto 2 horas, você vê, né? 2 horas em torno aqui do Guará 2. Então é isso, Guará 2, Brasília, não é? Muito bem. Então eu vou aqui, gente, vamos aqui ao batismo de Roberto Carlos. Batismo de Roberto Carlos. Antes aqui, estou aqui com o celular, vou abrir aqui e ler o comentário que foi feito no segundo vídeo, né? O acidente de Roberto Carlos. O comentário aqui, muito importante para que vocês aí tenham uma noção. Foi do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique Agostinho Silvério, ele mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. E ele fez um comentário no vídeo, o acidente de Roberto Carlos. E é muito importante ler aqui o comentário dele, porque é uma informação sobre Roberto Carlos fidedigna, fiel. Realmente aconteceu esse fato. Então vamos aqui. O Henrique Agostinho escreve assim, gente, ó. Ele escreve assim. A outra curiosidade é que houve um jogador na seleção brasileira que possui o nome de Odivan, porque o pai dele gostava tanto do Roberto Carlos e desta música, o Divan. E achando as palavras bonitas, o registrou assim, com o nome de Odivan. Não é curioso? Eis aí, ó. Essa informação aqui, passada pelo Henrique Agostinho Silvério, é verdadeira, aconteceu realmente, gente. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui. Veja aí a foto aí do Odivan. O Henrique Agostinho Silvério está afirmando que um jogador de futebol brasileiro, que jogou na seleção brasileira, chamado Odivan, o Henrique diz aí que o pai dele, né, a mãe, adoravam Roberto Carlos, né? O pai e a mãe adoravam Roberto Carlos. E aí, ouviram a música O Divan, de Roberto Carlos, a música O Divan, lançada em 1972. Então,
os pais do Odivan, jogador, né? Colocaram lá os pais o nome Odivan, né? No filho, em relação à música O Divã, de Roberto Carlos, viu? É o seguinte, realmente isso é verdade. O Odivan, o nome dele, por causa da música O Divã, de Roberto Carlos. O jogador Odivan, ele jogou no Vasco da Gama. Eu me lembro dele, veja a foto dele aí. Eu me lembro dele, um grande zagueiro, alto, e jogava muito bem. Ele enfrentava os atacantes, né, com garra, dava chutões para cima. Eu me lembro do Odivan. E ele jogou no Vasco e depois foi para a seleção brasileira, sim. Ele jogou na seleção brasileira quando o Vanderlei Luxemburgo era o técnico. O Odivan, ele nasceu em Campos dos Goytacazes, um município do estado do Rio de Janeiro. Em Campos de Goytacazes mora também nosso amigo aí, o Everaldo, né? Que possui um canal maravilhoso no YouTube, com o título Conversa para Boi Dormir. O Everaldo mora em uma fazenda lá perto da cidade de Campos de Goytacazes, no Rio. Então o jogador Odivan, o nome dele devido à música O Divã. Os pais dele e o tio dele também adoravam Roberto Carlos. E o seguinte, eles viram essa música do Roberto, O Divã, lançada em 1972. O Odivan, jogador, nasceu 2 anos depois, 1974. Aí os pais, pobres e sem instrução, eles pensavam que o título da música de Roberto Carlos, O Divã, era em relação a uma pessoa. Eles pensavam que o Roberto tinha feito a música para um rapaz chamado O Divã. Só que o divã é um sofá sem aquele apoio, né? Um sofá muito utilizado por psicanalistas, né? Em psicanálise. O divã é um sofá sem aquele encosto. Então o Roberto na música, o Roberto está lá. O Roberto Carlos, ele imagina estar deitado em um sofá e aí em um divã. Só que a família do jogador pensava que era nome próprio de uma pessoa. Aí colocou o nome do filho de Odivan. É isso aí, verdade tranquila, viu? Realmente aconteceu isso aí. E o Odivan ainda está vivo, né? Que bom, né? O Odivan deve morar ainda no Rio de Janeiro, o jogador. Muito bem, gente. Mas agora vamos aqui ao tema, né? O batismo de Roberto Carlos. Vamos aqui, ó. Vocês olharem aí, ó. Batismo de Roberto Carlos. Vamos lá. O Roberto Carlos, todos nós sabemos, não é? Ele é cristão católico, né? Ele é um cristão católico. Muito bem. E vejamos uma coisa. Vem a pergunta agora, por que Roberto Carlos é um cristão católico, hein? Por quê? Por que Roberto Carlos é um cristão católico? Por que ele não é um cristão evangélico, hein? Por que Roberto Carlos não é um adepto do budismo? Por quê? Por que Roberto Carlos não é um adepto do islamismo, hein? Por que Roberto Carlos não é um adepto do hinduísmo, hein? Que é uma religião com vários deuses, milhares de deuses. Por quê? Por que então Roberto Carlos é um cristão católico, hein? Por quê, gente? A resposta é simples. A resposta é muito fácil. Então vamos explicar isso aqui, gente. Vamos explicar isso aqui. Roberto, veja bem. Vamos explicar. Veja uma coisa. Duas ciências, antropologia e sociologia, duas ciências respondem a essa pergunta aí. Por que Roberto Carlos... Bom dia. Por que Roberto Carlos é cristão católico? Duas ciências respondem a isso aí. E nem precisa de ciência para a gente entender isso. Muito bem. Então veja, a cultura, gente, a cultura, o ambiente em que a gente nasce, o ambiente em que a gente vive, é a cultura que, na fase da infância principalmente,
é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Entendeu? É a cultura que diz isso. E é o que aconteceu na vida do nosso querido Roberto Carlos. É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Vamos entender isso aqui. Se o Roberto Carlos, veja bem, veja a força da cultura. Se o Roberto Carlos, nosso querido Roberto Carlos, tivesse nascido no Irã, lá no Irã, a religião oficial lá é o islamismo. 96% dos habitantes do Irã, 96%, são adeptos do islamismo. Então, se o Roberto Carlos tivesse nascido no Irã, numa família islâmica, hoje o Roberto Carlos não seria cristão, seria membro, seria adepto do islamismo. Roberto Carlos hoje estaria hoje venerando Maomé e não Jesus. Então você vê que a cultura é muito forte. É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Se o Roberto Carlos tivesse nascido, por exemplo, no Japão, onde lá a religião lá é diferente do cristianismo, se o Roberto Carlos tivesse nascido no Japão, hoje ele seria budista ou então seria adepto do taoísmo. Se o Roberto Carlos tivesse nascido na Índia, lá a religião predominante é o hinduísmo, uma religião com vários deuses, milhares de deuses. Se o Roberto tivesse nascido no Irã, ele não seria cristão hoje, ele seria adepto do hinduísmo e estaria orando a vários deuses, entendeu? Então é fácil a gente entender que é a cultura em que a gente nasce, em que a gente vive, que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Entendeu? Então vamos entender isso aqui, vamos explicar. Muito bem. Entendido isso aí, agora Roberto Carlos. Vamos lá, você entender. Muito bem. A família de Roberto Carlos era composta, né, por 6 membros, não é isso? 6 membros, né? 4 filhos, o pai e a mãe. O pai, o Robertino, né? Robertino Braga, o pai dele. A mãe, Laura Moreira Braga. E os 4 filhos. Os 3 primeiros filhos, na sequência, Lauro Roberto, Carlos Alberto. No vídeo anterior, gente, eu errei. Eu disse Carlos Augusto. Não, é Carlos Alberto, o segundo irmão do Roberto. Carlos Alberto. Então veja ali, ó, posto de gasolina ali, ó lá. Então veja, o segundo, na ordem, primeiro filho do casal, Lauro Roberto. O segundo, Carlos Alberto. O terceiro, a Norma. E o 4º filho foi o Roberto Carlos. Os 3 primeiros nasceram na cidadezinha de Mimoso, né, do Sul. Mimoso do Sul, no estado do Espírito Santo. Aí a família depois foi morar em Cachoeiro de Itapemirim, no mesmo estado. E aí nasceu nosso querido Roberto Carlos, né? Em 1941. Certinho, gente? Então, muito bem. Falei aqui sobre o acidente com o Roberto, não é? Trem. Roberto com 6 anos de idade. Agora vamos lá. O batismo de Roberto Carlos. Vamos lá. Agora entra a religiosidade do Roberto Carlos. Vamos a entender isso aqui. A mãe de Roberto era costureira. Passava o dia todo em casa, junto com os filhos, não é? Principalmente o Roberto, o mais novo. Muito bem. Então, a Laura, mãe dele, era cristã fervorosa. Ela sempre ia às missas aos domingos, entendeu? Sempre a Laura, a mãe de Roberto. E o pai de Roberto era espírita. O pai de Roberto era espírita, entendeu? O espiritismo kardecista, né? De Allan Kardec. Vamos lá. E o pai de Roberto, né? O Robertino, sendo espírita, ele acreditava em reencarnação e comunicação com os mortos, né? Comunicação com os mortos.
Se ele fosse vivo hoje, o pai de Roberto, Robertino, ele talvez estivesse dizendo aí que Adolfo Hitler estava se comunicando hoje com o Donald Trump e o Vladimir Putin, né? Talvez ele dissesse isso. Mas muito bem, então veja lá, a mãe de Roberto, a mãe de Roberto, né, a Laura, era cristã fervorosa. Ela era devota de Nossa Senhora da Penha, Cosme e Damião e São Judas Tadeu, a mãe dele, entendeu? Esses santos aí, fabricados pela Igreja Católica Apostólica Romana. As igrejas evangélicas não fabricam santos, né? Só a Igreja Católica. Então a mãe de Roberto era muito católica, certo? Muito católica. E o que aconteceu? Agora é interessante, ela muito católica, ela não levou o filho ainda nos primeiros dias de vida para ser batizado na igreja. Interessante isso. Talvez aí o Robertino Braga, né, o pai de Roberto, como era espírita, talvez não concordasse com isso. Só que ela, a mãe, sendo cristã fervorosa, católica, não levou o filho para ser batizado. Uma coisa bonita, não é, gente? Ela deixou isso para depois, que o filho crescesse e decidisse isso. Bonito, não é isso aí? Muito bonito. Pois bem, aí acontece o quê? Quando o Roberto sofreu um acidente no trem, 6 anos de idade, até aí ele não havia sido batizado, veja. Aí quem salvou o Roberto foi o Renato, né? Mostrei aqui, o bancário Renato, né? O Renato Espínola e Castro. Ele salvou o Roberto, né? Ele amarrou a perna do Roberto com o paletó dele, não é isso? Para estancar o sangramento. Colocou o Roberto dentro do carro dele, sangrando, e levou para a Santa Casa. Então, o Renato Espínola e Castro salvou o Roberto, né? Com 6 anos de idade. Aí veja bem, aí no ano seguinte ao do acidente, o Roberto Carlos chegou para a mãe dele, né, com 7 anos de idade, e disse assim, ó: mãe, eu agora quero ser batizado. Aí a mãe dele achou bom, né? Ô meu filho, graças a Deus, agora você quer ser batizado? Eu vou falar com o padre para marcar o dia para o seu batismo. Aí tudo bem. Aí ela chegou assim para o Roberto e disse: mas é o seguinte, Roberto, vamos escolher, né, os padrinhos, né? Quem é que vai ser seu padrinho aí no batismo? Aí o Roberto olhou para ela e disse: mãe, eu só quero o Renato. Eu só quero que o Renato seja meu padrinho, mãe. Ninguém mais. Aí a mãe foi e disse: tudo bem, então vamos lá, né? Vamos lá à procura do Renato. Vamos lá. Aí foram, né? Só que eles souberam que o Renato não estava mais morando lá em Cachoeiro. O Renato havia se mudado para São Paulo. Estava morando em São Paulo. Veja aí, gente. Veja a gratidão do Roberto Carlos. Coisa linda. Veja aí. Aí a mãe foi e disse para o Roberto: meu filho, o Renato não mora mais aqui em Cachoeiro. Ele está morando em São Paulo. Então ele não pode ser seu padrinho. Ninguém tem o endereço dele. Aí o Roberto disse, com 7 anos, hein? Não, mãe, então não vou me batizar, não. Não vou me batizar, não. Tudo bem. Não foi levado ao batismo. Veja bem. Gente, 16 anos depois do acidente de Roberto Carlos, Roberto tinha 6 anos. Com mais 16 anos, 22. O Roberto Carlos, quando estava com 22 anos de idade, veja aí, quando ele estava, o pessoal aqui faz, aqui ó, aqui é um supermercado Veneza. Aí comida aí, ó, maravilha, carne assada aí, ó, boa, churrasco. Então veja, aí o Roberto Carlos, veja, 16 anos depois do acidente dele, ele com 22 anos de idade, morando em São Paulo, já começando a fama dele, Roberto, veja aí, olha a gratidão dele, começando a fama dele. Aí lá em São Paulo, o Roberto disse lá para
para a equipe dele, né? Disse, olha, pessoal, eu quero que vocês descubram para mim aí onde mora o Renato. O Renato Espínola e Castro, o homem que me salvou, o homem que me socorreu lá no acidente, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu quero que vocês aí descubram o endereço dele e tragam o Renato aqui. Olha aí, gente. Olha a gratidão do Roberto Carlos. Aí a turma dele foi, procurou, fez pesquisa nos órgãos públicos, entendeu? Fez pesquisa nos órgãos públicos à procura desse Renato Espínola e Castro. Pesquisaram lá a conta de energia, de água e encontraram. A turma do Roberto encontrou o Renato Espínola e Castro lá em São Paulo. Olha que lindo. Aí aquele encontro eles disseram lá para o Roberto Carlos, né? Se encontraram com o Renato chorou muito quando soube que o Roberto estava à procura dele. Já Roberto famoso, hein, gente? Veja a gratidão do rei, né? Aí houve um encontro. Quando o Roberto se reencontrou com o Renato, 16 anos depois do acidente, veja aí, ó. Os dois caíram no choro. Choraram muito. O Roberto chora com facilidade, né? Ele é muito emotivo, Roberto Carlos. Então ele chorou muito. Ele ali, abraçado com o Renato Espínola e Castro, o homem que havia socorrido o Roberto com 6 anos de idade, debaixo de um trem, lá em Cachoeiro. Viu aí, gente, que coisa maravilhosa? A gratidão do Roberto, né? Aí o Roberto foi, aí daí pra frente, a amizade dos dois. A amizade dos dois aí jamais acabou. Roberto e o Renato. Que lindo, não é, gente? E aí o Renato foi o padrinho do batismo de Roberto. Aí o Roberto, veja, com 22 anos de idade, Robertão, aí ele foi batizado na igreja católica, na igreja lá, Nossa Senhora, na igreja Nossa Senhora da Saúde, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Ele foi batizado com 22 anos de idade. E o padrinho, Renato Espínola e Castro. Viu aí, gente? Bonito, não é? Ali, gente, ó. Bonito. Aqui, ó, para caminhar aqui, muito bom, viu? Ó, muitas árvores, ó. E aqui faz um círculo no Guará 2, ó. Olha lá. Ali à frente é uma feira aqui permanente, aqui no Guará, feira permanente. Então vocês viram aí, né, gente? Bonito, não é? Não é bonito? A história do Roberto Carlos. Você vê que interessante, os pais dele, os pais de Roberto, você vê, coisa linda, né? Bom dia! Os pais de Roberto, que coisa linda, né? Não forçaram o filho para nada. Que pais maravilhosos, né? O Roberto diz, né, que não havia violência na família dele, né? Só amor, só carinho, né? Diferentemente, né, da vida do Lula, né? O presidente Lula, não é? Eu fiz aqui uma biografia, né, em vídeos do Lula, né? A série está aqui, né, no meu canal. A vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Diferente, o Lula nasceu numa família mais pobre ainda do que a do Roberto Carlos. Mais pobre ainda, o Lula, não é? Você vê, mais pobre. E violência ali por parte do pai dele. O pai de Lula batia sem dó nem piedade nos filhos. Uma maldade sem fim, né? Um pai bater em filhos, né? Uma maldade sem fim. Nunca o filho esquece isso. Pois bem, aí o pai de Lula batia nos filhos, né? Maldade. E além disso, abandonou a família e fugiu com a mulher, que é parente da mãe de Lula, cara, da esposa dele, fugiu com a mulher, com outra mulher, para Santos, para lá o Guarujá, em São Paulo. O pai de Lula. Então o Roberto teve uma vida maravilhosa, uma família muito boa. Ninguém obrigou o Roberto, ninguém levou o Roberto criança para ser batizado. Olha aí, porque geralmente uma família cristã católica, quando um filho nasce, né, uma filha nasce, aí em poucos dias já leva para ser batizado, né, ou batizada.
Não é isso? Não é comum isso aí? Pois é, mas aí não. A mãe dele, a Laura, né? Cristã católica fervorosa, ela não forçou o filho, não levou o filho para ser batizado. Você vê, né? Então é isso. Então o Roberto Carlos, ele é um cristão católico. E por quê? Por influência principalmente da mãe dele. A mãe dele, veja, a Laura, costureira, trabalhava em casa. Ela trabalhava em casa, ela ficava 24 horas com um garotinho, Roberto. Então a influência dela foi maior que a do esposo, a do pai dele, o Robertino Braga, que era espírita kardecista, né? Então a influência da mãe foi maior naquela criança, Roberto. Então é isso, ó. Roberto Carlos é hoje um cristão católico. Roberto Carlos é um cristão católico. É um cristão católico por causa da cultura em que ele nasceu, em que ele viveu. Ele convivia diariamente com a mãe, que era cristã católica. Então ela transmitiu para o filho sua religião. Viu aí, gente? Realmente é a cultura, não é? É a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Não é isso? Aqui, ó. É isso aí, ó. Olha lá. Farmácia ali, ó. Olha lá. Farmácia. Olha lá. Aqui é o Guará 2. Aqui eu caminho por aqui, hein, gente? Também. Quando eu quero fazer uma caminhada longa, aqui é um mercado aqui, Veneza, aí, ó. Maravilhoso mercado, ó. Então, quando eu quero fazer aqui uma caminhada boa, eu venho por aqui, ó. Aí eu faço o círculo no Guará 2. Eu gasto 2 horas caminhando. 2. É uma maravilha. Muito verde, ó. Pessoas caminhando aí, ó. Então aqui é onde eu moro. Então você vê, né, gente, que a família de Roberto é uma família sadia, né? É uma família sadia. Foi uma família muito pobre. Roberto é um vitorioso, né, gente? Muito pobre. Veja bem, uma família muito pobre, né? O Robertão. E um menino com uma prótese. Primeiramente foi de madeira, né? Ele colocou uma prótese na perna dele que ele perdeu, né? A perna direita, abaixo do joelho, né? Perna direita. Ele usava uma prótese. Imagine uma criança com 6 aninhos, né? Já com uma prótese, né? Com uma perna, metade de perna de madeira. Uma criancinha com 6 anos, né, gente? Complicado, não é? Mas ele deu a volta por cima, né, o Roberto? E ele conseguiu aí, ó, com muita luta, cara. A gente vai ver isso aqui, a história dele, a luta desse cara, né, Roberto? Pobre, com problema, né? Problema físico. Venceu a tudo e a todos, cara. E se tornou hoje o cantor mais popular da música brasileira, né? Não tem para onde correr. O mais popular é Roberto Carlos, não tem para onde correr. Então você vê que um homem vitorioso, né? Um homem vitorioso. É isso, gente? Um homem vitorioso. Ali, gente, ó, uma quadrazinha ali, ó. Pessoal jogando aí, ó. Olha lá. Olha lá. Pessoal batendo a bolinha ali, ó, como é legal, ó. Olha lá. É? Olha lá. Sempre o pessoal está aí, ó, jogando aí na quadra, ó. Vou dar uma olhadinha lá, ver se... Sempre, ó. O pessoal jogando ali, ó. Aí. Avenida bonita aqui, ó. Ó, avenida bonita. Olha aí. Vamos pra cá. Olha lá. Ali o posto de gasolina. Aí. Olha lá. Você está animado ali, ó. Olha lá. Escola de Futebol Gênesis. Muitos carros aqui para passar é complicado. Agora vai dar.
Aí. Aí. Até as cadeirinhas aqui para as pessoas aí. Aí, mais legal aí. Então é isso, né, gente? Esse aí é o terceiro vídeo, né? Da série, né? Sobre a vida de Roberto Carlos. Aí, legal aqui, ó. Bem gramazinha boa aqui, ó. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Lindo aí, rapaz. Tudo bom, né, amigo? Tem parente aí, alguma coisa? Não, aqui é só pra filmar mesmo. Tudo bem com você? Tudo isso. Já andei com a minha já. Aí, lindo aqui, ó. Aproveitando para andar com ele aqui também. Muito lindo. Tá jogando, jogando, né? Lindo animal. Tem parentes aí jogando? Meu filho tá aí. Teu filho? Aí, cara. Tu vai fazer o quê? Que beleza. Vai pro YouTube? O que é isso aí? Esse aqui é pro YouTube. É mesmo? Tem canal? Tem um canal, tem. Qual que é? Tem. Canal... Eu vou assinar lá, pô. Depois eu te mostro lá. Eu te passo o canal aí, viu? Já. Cadê teu filho, pô? Aqui vai acabar, ó. Vai acabar, ó. Nós tudo bem, né? Aí. Bateria que vai acabar, ó. Cadê o menino, rapaz? Tá ali, é? Olha. É isso aí, gente. Aí, eu encontrei um amigo meu aqui, ó. Passei sempre com o cãezinho dele também, ó. Gente boa. Aí. É isso aí, o filho dele aí, ó. Está participando aí da competição aí, ó. A bateria aqui vai daqui a pouco pifar. Mas vamos lá esperar aqui o resto. Campinho bom, né, coveiro? Campinho bom, né? Tá reformado. É. Beleza, cara. Aí, rapaz. Cachorro tem mania de pegar grama, né? Quando começa a comer, eu já sei que ele vai vomitar. A de casa também é assim, eu já... Mas eu acho que é necessidade. Ele sabe a hora que precisa. Aí, ó. Aí. E passa o nome do canal. Vou passar para você daqui a pouco. Já vou sair. Eu vou agora, vamos lá. Aí, Okay, vamos lá. Fechar aí, tchau. Vamos aí.